Oi, oi, oi. Bom, como vocês estão, meus amores e minhas amorecas? Eu vou trazer um relato rápido, curto, que é de Sete Além. É um extra que eu vou postar, além dos que eu já posto todos os dias, né? Eu acabei de fazer um vídeo aqui, que eu vou deixar programado, e esse eu vou deixar como extra. Esse relato é de Sete Além, tá? Ele é, tipo, meio médio. Olá, Luluzitia. Luluzitia? Luluzinha, do clube da Luluzinha. Ai, gente, Luluzinha, já me chamavam assim de Luluzinha, clube da Luluzinha, eu lembro disso. Eu lembro até que eu assisti esse clube da Luluzinha. Enfim. Bom, o relato que eu venho trazer hoje é verídico. Eu vivi e posso afirmar para vocês que isso existe. Sei que muitos vão julgar que pode ser invenção ou mentira, mas quem já viveu sabe que não. Eu tenho certeza que eu já estive em Sete Além. E o pior de tudo é que minha irmã já esteve lá e mora lá. O título do relato, deixa eu tentar ajeitar esse microfone, gente. O título do relato é Eu estive em Sete Além e minha irmã ficou morando lá. Fiquei um pouco confusa com esse título, mas estranho. Vamos ver. Olá, Lu. Não vou me identificar, pois essa é uma história que eu nunca contei para ninguém, nunca dividi com ninguém, nem meus pais e ninguém faz menção do que aconteceu. É um enigma até hoje para a família e fica uma interrogação e também muitos lamentos pela parte dos meus pais. Por isso quero ficar anônimo, se puder manter o meu nome em segredo e não falar a cidade e o estado, agradeço. Sendo assim, então, ele não colocou nomes fictícios. E se eu for dar nome, gente, eu vou esquecer. Eu vou chamar de fulano, né? Ou ciclano, sei lá. Bom, sou fulano tal. Chama de Lucrécio. Se eu lembrar, depois eu chamo. Se não, se eu esquecer, gente, eu já chamo de fulano mesmo. Sou Lucrécio, moro no interior do estado tal, cidade tal. E a história ocorrida aconteceu nos anos de 2003, por aí. Não lembro-me muito bem, assim, exatamente o mês, mas lembro que era 2003. Bom, eu e minha irmã tínhamos saído para ir no mercado, sabe? Comprar algumas guloseimas para comer, já que nossos pais estavam viajando e iam voltar só no outro dia. E a gente, meio que entediado, resolvemos ir comprar algumas coisas para assistir um filme à noite e ficar batendo papo ali. Só que algo saiu fora do normal, sabe? Alguma coisa não deu muito certo, alguma coisa ali. Deixa eu tentar ajeitar um pouco essa câmera aqui, gente, que ela vai aqui. Saímos de nossa casa, fomos em direção ao mercado e, como estávamos entediados, resolvemos fazer um caminho um pouco mais longo do que o normal, que tinha um caminho que o percurso daria menos tempo e a gente optou pelo mais longo. Bom, isso era em torno de 5 horas da tarde, ainda dia, claro. Não tinha aquele sol de rachar, mas sabe aquele sol fraquinho já se pondo? Bom, quando passamos a segunda quadra após sairmos das nossas casas, passamos e eu lembro que um poste começou a piscar. Logo depois daquele poste, começou a escurecer a rua. Tudo começou a ficar escuro e de repente eu comecei a olhar e é como se as casas, os lugares começassem a se transformar assim, ali na minha frente, sabe? Como se algo começasse a se transformar assim do nada. E eu, sem entender nada, fiquei olhando para minha irmã e falei assim, gente, o que é isso? O que aconteceu? Será que eu tô sonhando? E eu até usei aquele termo, me belisca para ver se eu tô sonhando, né?
E ela falou assim, fica calmo, logo você volta. Ela disse, logo você volta? Eu pensei, não, então eu tô dormindo. Ela falou, você volta, não falou, a gente volta, né? Então, mas até ali eu não tinha entendido muito bem. Pra mim tá tudo certo. Até que a gente foi andando, e eu falei pra ela assim, a gente tem que achar um jeito de voltar pra trás. Vamos pegar o outro caminho que era pra gente pegar, e a gente... Por que a gente foi fazer isso? Se a gente tivesse ido pelo outro caminho, nós já tava chegando no mercado. E agora eu não sei nem como a gente vai voltar pra trás. Porque assim, a rua que era de asfalto já não era mais, era rua de chão, assim, de estrada batida, cheia de buracos. E de repente, mais à frente, a gente avistou, assim, um pessoal, sabe, parecia rapazes, tudo novo ali, assim, em torno de uns 20 e poucos anos. E tinha um específico que eu lembro, que ele até parecia, assim, lembrava um pouco o Elvis Presley, sabe, com aquele cavanhaque. Casaco daqueles antigos, moda antiga, umas calças largas, sabe? Parece aquelas calças de mulher larga nas pernas, assim, meio esquisito, sabe? Calçado estranho. Era um rapaz esquisito. E quando ele viu a gente, ele vem correndo assim, pegou na mão da minha irmã e falou assim, você voltou, achei que não viria mais. Por que demorou tanto? O que aconteceu? Por que você fez isso? Você me deixou preocupado. Nossa filha quase ficou doente. Pergunta pela mamãe todos os dias. E eu, sem entender nada, olhei para minha irmã e falei para ela, você conhece a parte de onde que você tem filho? Desde quando que nem eu ia... Os nossos pais não sabemos de nada. E ele olhou assim para minha irmã e falou assim, é seu irmão. Aí minha irmã só consentiu com a cabeça que sim. E aí ele falou assim, bom, vamos para casa. Nossa filha tá te esperando. E você sabe, seu irmão precisa ir. E ela falou, sim. E aí a gente foi para casa desse tal rapaz, né? Cuja ele dizia ser a casa dele e da minha irmã. Quando chegamos lá, para minha surpresa, tinha uma menininha de 2 anos aproximadamente, muito linda, linda mesmo. E pasme, eu gosto quando vocês falam essa palavra pasme. Acho chique, sabe? Então por isso eu resolvi escrever ela e colocar ela aqui para você falar. Pasme, então pasme. Era idêntica à minha irmã. Ela parecia muito com minha irmã, sabe? Os traços, o jeitinho dela, era muito a cara da minha irmã. Mas assim, sabe aquelas coisas assim de gente de época? Ela tava até com as fraldas assim de pano, sei lá, uma sopinha toda esquisita. Mas quando a minha irmã viu aquela bebê, a minha irmã abraçou aquela neném e começou a chorar. E eu sem entender nada, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí então o rapaz, né, que se dizia namorado da minha irmã, o marido, sei lá, ele falou pra mim assim, você não deveria ter vindo, você deveria ter voltado. E eu falei assim, voltado pra onde? Eu não sei nem onde que eu tô. Daí eu olhei pra ele e falei assim, gente, eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo aqui? Daí ele falou assim, você precisa vir comigo, antes que eles te achem, porque senão você vai ficar preso, assim como sua irmã. Aí eu olhei pra minha irmã, presa? Mas desde quando minha irmã nunca foi presa, ela nunca fez nada pra ser presa. E o que eu saiba, ela não está presa, a gente tá aqui, sei lá. Que pesadelo é esse que a gente tá vivendo, que eu não tô entendendo é nada. Gente, você só pode estar de zoeira. Mano, isso aqui é um teatro, por acaso? Por que tu não me avisou antes? E minha irmã só olhou pra mim e falou assim, mano, vai com ele, segue ele. Aí eu falei, não, eu não vou sair daqui com ele, eu nem conheci a paz. Vamos embora, vem talvez, larga essa criança e vamos embora. E havia uma senhora que estava com essa criança quando a gente chegou. E essa senhora falou assim, moço, vai logo, é pro teu próprio bem. Eu falei, não, eu não vou. Sem minha irmã, eu não vou. Eu vim com ela, eu vou voltar com ela. E a minha irmã falou pra mim, mano, eu não pertenço mais àquele mundo. Eu fui, mas eu não deveria ter ficado. Eu pertenço a esse mundo. Eu casei com ele aqui, eu tive uma filha com ele aqui. E eu não posso ir embora. Não posso deixar minha filha, mas também não posso levá-la. Infelizmente você precisa ir.
Aí eu falei assim, mas que loucura é essa? O que você tá falando? Que palhaçada é essa? Desde quando que você vem pra esse mundo? Que mundo é esse? Que eu não sei. Que história é essa que você tá falando? Que mundo? E como assim você faz parte desse mundo? Desde quando você faz parte? Você mora com a gente, você mora com nossos pais, esqueceu? Tá doida? Quem te deram pra beber? Aí ela falou assim que em uma das viagens que ela disse ter feito, né? Ela falou assim, lembra talvez tal dia que eu fiz aquela viagem e tal, eu acabei vindo parar aqui. E para não fazerem nada contra mim, ele acabou me ajudando. E a gente acabou se apaixonando. E a gente se casou e a gente acabou tendo a nossa filha. E sim, mano, eu sou casada com ele. Ele é meu marido, de fato. Nesse mundo ele é meu esposo. Eu voltei porque eu precisava ver vocês, matar a saudade, mas na verdade eu não posso sair mais desse mundo. Aí eu falei assim, vocês estão doidos? Como assim você saiu? Você voltou? Quer dizer que existe um portal que você sai e volta a hora que você quer? É isso? Tá, mas daí quando eu quero ver você, eu vou atravessar um portal que nem nos filmes e eu venho, visito você e depois volto embora, é isso? Não, porque eu não tô entendendo nada aqui, tem alguma coisa errada e eu não tô gostando dessa história não. Tô me sentindo enganado. Acho que essa mentira não deu, não vai colar. Para com isso, vamos embora da vez, vamos sair daqui que isso aqui tá estranho, tem um cheiro esquisito, cheiro de mofo, de lugar velho, tudo escuro. Essas casas estranhas, parece que a gente tá num filme de terror. Vamos embora logo. Quando eu puxei minha irmã pela mão, ela olhou pra mim e falou assim, mano, dessa vez eu não volto mais. Me abraçou firme, chorou e com lágrimas nos olhos ela disse, eu amo você e meus pais, mas eu escolhi ficar aqui e prefiro ficar aqui. Mano, vai com ele. E nunca fale nada pra ninguém do que você viu. Não conte a ninguém. Até porque eles nem vão acreditar em você. Mas vai embora. E eu olhei pra minha irmã e falei assim, você só pode estar doida, né? Como é que eu vou explicar para os nossos pais que você não voltou? Ela falou assim, não precisa. Não vai ser necessário explicar nada. Só vai, segue. E nisso, eu escutei um barulho, sabe? Parecia aquela sirene, assim, de empresa. Eu não sei explicar, mas parecia uma sirene, assim, um barulho estranho. E, de repente, assim, uma movimentação. Nisso, o rapaz falou assim, agora a gente vai ter que esperar eles passarem e a gente vai ter que sair correndo. Eu falei, eles quem? Ele falou assim, calma, eles estão atrás de você, mas eles não sabem que você está aqui. Então, assim, fica quieto. Ficar quieto, não falar nada, espera tudo passar e a gente sai. Eu olhei para minha irmã e a minha vontade era de gritar por socorro. Porque eu pensei, pronto, eu tô num filme de terror. Gente, isso aqui é um filme de terror. Esse cara esquisito falando pra mim que querem me pegar. Minha irmã tá doida, falando que casou com um cara esquisito. Eita, nossa, a casa assim, sabe, era velha, móveis antigos, mas era bonitinha, limpinha, ajeitada. Mas assim, nada daquilo fazia sentido, sabe? Nada fazia sentido. Aquele cara lá com aquela coisa, com aquela costeleta gigante, sabe? Tipo, parecia um Elvis Presley da vida, com aquelas calças lá bem largona. E umas horas eu tava pensando que eu não sabia se eu tava num filme de pesadelo ou se eu tava vendo um cover ali do Elvis mesmo, ou se aquele cara, de repente, era de outros lados, assim, eu pensei comigo, né, porque nada fazia sentido pra mim. E pensei, minha irmã deve ter usado alguma porcaria e tá escondendo isso de mim, só pode. Mas, como tinham pedido pra mim ficar quieto, e eu querendo falar, até que aquele rapaz veio e bota a mão na minha boca. E eu fiquei ali, assustado, com o olho estalado, assim, olhando, assim, pronto, agora eu vou morrer, né? Já era. Enfim, passou, até que tudo virou um silêncio. Silêncio total, só se ouvia barulhos assim, tipo,
sabe? Parece de pássaros, ou sei lá que bicho era aquilo, mas assim, tipo, parecia algum bichinho, algum animal, assim, um grilo, sei lá o que era que, tipo, eu ouvia só um barulhinho assim. Aí esse rapaz saiu até a porta e falou assim, ó, eles já foram, agora era tempo de a gente ir, vamos correndo. E eu olhei pra ele assim, correndo pra onde, meu filho? Você me trouxe pra cá, agora quer que eu vá com você correndo pra outro lugar. E a minha irmã, como é que eu vou saber que ela vai ficar bem? E ele falou pra mim assim, confia em mim, vamos rápido, dá tempo ainda, senão você não vai mais poder sair daqui. E se você ficar, eles vão te prender. Sua irmã casou comigo e eles aceitaram. E aí a minha irmã foi e falou, vai mano, vai logo, vai, faz isso por mim. E eu saí, mas assim, eu saí, sabe, pensando que eu tava num sonho. Pensei, eu vou acordar daqui a pouco lá na minha cama, no meu quarto e vai estar tudo normal. Minha irmã normal e tá tudo normal. Eu tô no pesadelo, é isso. E saí com aquele cara. E aí a gente chegou de um lado assim que parecia um mercado, sei lá, que trem era aquilo. E tinha uma escada. E ele falou assim, desce essa escada, desce. Aí eu falei assim, e aonde que eu vou parar? Você vai me prender no porão? Ele falou assim, desce. Eu falei assim, eu não quero descer não. Eu não sei pra onde que eu vou. Ele falou assim, desce logo, rápido, vai que eu tô te mandando. E aí eu fui descendo, mas assim, com aquela vontade de voltar com medo do que ia acontecer comigo. Só que quando eu comecei a descer aquela escada, parece que aquela escada ficou tão longe da subida e parece que ela não tinha mais fim, sabe? Até que de repente parecia que eu caí num buraco. E gente, quando eu acordei, eu estava assim na frente da calçada do mercado, tipo sujo, embarrado, tipo, quando eu olhei meus braços esfolados, eu falando com o Tony assim, né? E assim, eu olhei para os lados que, tipo, perguntando o que tinha acontecido, né? O que estava acontecendo? E as pessoas falaram que tinham me encontrado ali naquele estado, que eu estava desacordada e tal. E aí eu falei, cadê minha irmã? Eles falaram assim, olha, moço, não tinha ninguém com você, só você estava sozinho. E assim, eu fiquei atônito, sabe? Pensei, meu Deus, eu saí de um pesadelo, o que aconteceu? Eu tô vivendo aí num pesadelo, porque agora, como que eu vou achar minha irmã? E aí eu ficava perguntando para todo mundo ali, né, se alguém tinha visto ela em algum lugar, ou se ela estava no mercado, alguma coisa assim. E todo mundo falava que não, que eu estava ali sozinho. Que de fato me encontraram sozinho, desacordado, e que já haviam chamado a polícia. Pronto, aí eu pensei, agora eu vou explicar o que, né? E aí eles chegaram, começaram a me fazer muitas perguntas, mas como é que eu ia explicar que eu tinha ido parar em outro lugar, em outro mundo? Que explicação ia dar? Eles iam me tirar dali e iam me levar direto para uma clínica psiquiátrica. Então, eu simplesmente disse que eu não sabia de nada, que eu simplesmente apaguei, e assim como eu apaguei, me acordaram ali. E aí eu falei da minha irmã, se eles sabiam alguma coisa da minha irmã, e eles falaram que não. Então, ali minha irmã foi dada como desaparecida. E isso fez com que meus pais, tipo, chegassem, assim, rápido, correndo da viagem, sabe? Chorando, aflitos, querendo saber, entender o que tinha acontecido com a gente, por que daquilo tudo. E ali se iniciou buscas pela minha irmã. Mas nenhum rastro dela. É como se ela não existisse, sabe? E meus pais ficaram aflitos. Passou dias e nada. E aí eu comecei a acreditar que aquilo não era um sonho, não era um pesadelo, e sim uma realidade. Realidade essa que tem o nome de Sete Além. Mas como eu explicar isso para os meus pais? Não tinha como explicar. Então, até hoje, para os meus pais, a minha irmã ainda parece como desaparecida. Na época, saiu matéria, jornal. Vou te mandar em PDF aqui a matéria. Peço que não mostre para os seguidores, pois saberão quem sou, né? E eu não quero que ninguém descubra isso, porque
Primeira vez que eu estou contando essa história. E eu tô confiando em você, no seu canal. Enfim, abaixo tá a foto, como pode ver. Deixa eu ver aqui que eu não vi, não. Deixa eu ver aqui. Diz que enviou em PDF? Peraí, gente. Aqui realmente tem uma foto de matéria que fala, né, até que ele estava desorientado, tratam ele como desorientado, encontrado, desorientado, e sua irmã desaparecida. E aí tem uma foto dela. Que linda que era tua irmã, rapaz. Nossa, mas ela tinha o quê? Menos de 20 anos, né? Bem nova ela. Mas como que ela foi assim, que ela viajou e, tipo assim, viajou pra lá e daí, como que ela voltou assim na casa de vocês e, tipo, nunca falou nada, como se nada tivesse acontecido? Fazia pouco tempo que ela tinha ido pra esse lugar, pra essa viagem que ela mencionou ali e voltado? Porque a matéria aqui que fala, eu não sei se eu posso, não, acho que não dá pra falar o tempo, né, a época, porque ele pediu pra não falar. Mas não é muito antiga, não. Mas ela era uma moça bem nova, gente. Nossa, que doideira isso. Mas assim, me desculpa a pergunta. Eu sei que assim, a história aqui realmente, né, tem a foto aqui do jornal, mas assim, como assim que vocês foram parar em Sete Além e daí tua irmã ficou lá? O que eu não entendi assim foi a parte assim, tipo, ela foi, mas ela voltou pra casa de vocês, ficou um tempo ali com vocês, porque pelo que você falou, ela ficou um tempo ali, né? Daí teus pais foram viajar e ela foi e depois voltou pra Sete Além. Mas como assim abriu um portal para vocês antes? E como que ela voltou? Então tem um portal que abre quando a pessoa vai para lá e daí quando a pessoa quer vir para cá passear, esse portal se abre. Eu não entendi essa parte, gente. Mas ele também disse que ela falou que não poderia mais voltar, né? Até, acredito eu. Deixa eu ver aqui se ele colocou mais alguma coisa aqui, porque eu acabei vendo as fotos e esqueci. Ele escreveu assim: bom, esse é o meu relato e é isso. Eu estive em Sete Além e minha irmã mora lá. Como disse acima, né? A minha irmã não pode voltar, até mesmo porque aqui, nesse mundo, ela foi dada como desaparecida, o que explicaria ela voltar de repente do nada e diferente, porque o tempo lá não é o mesmo tempo nosso. As coisas lá são mais devagar, assim. Acredito que ou, devagar ou rápido, né? Porque ela já tinha até filho. Agora eu fiquei confusa, moço. As coisas de lá não é não é o mesmo tempo daqui, eu concordo. Mas assim, se numa viagem ela foi, já teve até filho, então lá é mais rápido, lá as coisas acontecem mais rápido. Então, ela viajou quanto tempo foi essa viagem dela? Porque você não explicou quanto tempo, né? Então, assim, ela foi, viajou, e nessa viagem ela foi para Sete Além. E de lá ela casou, teve filha, tudo. E quando vocês voltaram, a filha dela já tinha 2 anos. Então, assim, ela ficou 2 anos fora de casa, porque não faz sentido, né? Se for diferente. E a matéria aqui, pela data, assim, que tá na matéria, deixa eu ver aqui de novo. Pela data da matéria, gente, não sei. Mas ela era bem nova, ela devia ter uns 19, 18 anos por aí, assim. E daí teus pais acreditam até hoje que ela ficou desaparecida. Caramba, rapaz, que história. Mas eu fiquei curiosa, gente. Alguém mais que passou por isso, que viveu alguma situação dessa, de Sete Além aí? Porque eu nunca tive essa experiência. E também nem quero, né? Longe de mim. Ui. Longe de mim, Sete Além, não quero saber, não. Não precisa. Não quero conhecer, não preciso me apresentar. Mas assim, se alguém já viveu isso, alguém pode me explicar como é que funciona o tempo lá, o tempo aqui, se isso existe de verdade? Porque, não é desmistificando o que você falou, viu, moço? Não é que eu tô dizendo que você está mentindo, é que assim, é uma história muito doida, sim, tipo, cara, do nada vocês vão pra Sete Além, daí tua irmã já morava lá, já tinha filhos lá, cara, é muito doido isso.
Desculpa, moço, mas a minha cabeça ficou assim, tipo, como é que é? É um portal que se abre, a gente entra, passa ali, daí de repente eu tô em Sete Além, daqui a pouco eu tô aqui. Não, daqui a pouco não, porque eu não quero ir. Eu não quero ir, não. Não, eu não quero ir pra Sete Além, não. Eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar aqui com meus filhos. Tá tudo certo, aqui tá tudo bem. Deixa eu por aqui mesmo. Mas eu fiquei curiosa. Se alguém souber e puder me explicar sobre Sete Além, se alguém já teve em Sete Além, deixa nos comentários aí, porque eu não tô dizendo que seja mentira, gente, mas é que eu nunca vivi isso, assim, de verdade, assim. É, se alguém tivesse alguma foto de lá para mostrar, sabe? Ou, sei lá, se você tem um relato também, comenta aí. Bom, esse era o relato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Não esqueça de deixar seu like, tá? Se não é membro, se inscreva no canal para mais conteúdos. E se você quiser deixar o seu comentário aí, que seja com respeito, tá? É isso, um beijão a todos vocês. Vocês são parte desse canal, vocês fazem o canal. E eu amo muito vocês e agradeço a todos, tá? Beijo para vocês, meus amores.